Olá, pessoal. Como vocês estão? Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre o estudo da música, voz e canto. Estamos sempre rodeados de sons fortes, sons fracos, som que podemos perceber e outros que podem passar despercebido. Esses sons que ouvimos vêm de diferentes fontes. Pode ser produzido pela natureza, por máquinas ou pelo ser humano, por exemplo. No caso do ser humano, o corpo é capaz de produzir uma grande quantidade de sons, que pode variar desde o som do coração batendo, os suspiros da respiração, aqueles barulhos que o estômago faz quando está com fome, até a voz, na execução de muitos cantos tradicionais, por exemplo. Podemos ouvir inúmeras formas e técnicas de controle da voz, que envolvem respiração, emissão de som, uso dos músculos faciais, do nariz, da garganta, nas mais variadas formas de cantar. A variedade de sons que a voz humana pode criar é surpreendente. E esses sons também têm parâmetros como timbre, intensidade, duração e altura, que assim como outros aspectos musicais, são muito importantes na composição de uma música. Coração superou, papo, não tá mais aqui quem sofria de amor. Elementos da música. Você já percebeu que a voz de uma pessoa pode ser suave e aveludada, ou rouca e forte, por exemplo? Essas são algumas das expressões que muitas vezes usamos para definir um timbre de voz. O timbre da voz humana é a assinatura da voz. É o que diferencia e dá sua identidade sonora. Ou seja, é o som próprio da voz de uma pessoa. Essa característica vocal é influenciada por fatores genéticos, étnicos, de clima, de desenvolvimento e, claro, pelos cuidados que tomamos para preservar nossa voz. Beber bastante água, além de ajudar nosso corpo saudável, é um dos cuidados que podemos ter para preservar nossa voz. O fôlego, a capacidade pulmonar e a forma de respirar são aspectos muito importantes para o canto. Existem técnicas de controle da respiração e emissão de ar, utilização do pulmão e do diafragma, que são fundamentais para que o cantor tenha controle da duração dos sons e de sua intensidade, ou seja, o tempo com o qual os sons permanecem soando e a força com a qual eles soam, que determina seu volume.
O canto também nos exige controle da respiração e uma escuta atenta para que os sons saiam nas alturas desejadas, ou seja, para que eles soem mais grave em uma altura de som mais baixa ou mais aguda, em uma altura sonora mais alta. Essa atenção da escuta acontece no momento em que se canta e pode ser desenvolvida com muita prática. É por meio dessa escuta que, ao cantarmos, também podemos perceber se os sons estão sendo cantados da maneira que se deseja. A altura está diretamente relacionada à afinação. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: como fulano canta bem, ele é muito afinado. Por exemplo, a afinação, o ajuste dos sons, seja eles emitidos por um instrumento musical, um grupo deles, ou por vozes, no caso de um coro de vozes. A afinação é a referência do grupo, pois é com base em determinada altura de uma nota musical que o grupo encontra as alturas equivalentes às notas que serão cantadas. Mas você sabe o que é uma nota musical? Chamamos de notas musicais os sons usados em um contexto musical, ou seja, os sons usados para fazer música. Imagine, por exemplo, que você bata com a cara na sua mesa. Esse movimento vai produzir um som que pode ser considerado um ruído ou uma nota musical. As notas musicais podem apresentar altura e duração definidas e podem ser tocadas por instrumentos ou cantada por vozes. É a sequência de notas musicais que formam a melodia da música, que é a organização das notas em função das alturas e do tempo de duração delas. Essa organização de durações e alturas das notas formam uma unidade que conseguimos identificar ao ouvir. A afinação do canto depende da percepção auditiva e do controle da voz. A percepção auditiva é a capacidade daquele que canta de ouvir os sons que emite e de julgar se eles estão afinados ou não. Já o controle da voz depende da habilidade de entoar ou manter a emissão de uma nota musical. A emissão da nota musical acontece na laringe, com a vibração das pregas vocais. Quanto maior o número das vibrações, mais aguda será a nota.